Maquiavel dizia que a política é a arte de governar tanto a cidade quanto o próprio Estado e, consequentemente, a sociedade. E que, de certo modo, o homem precisa do controle, porque senão, né, de certo modo, vai gerar o caos em toda a cidade. E, de certo modo, foi o que nós vimos aqui recentemente em toda a cidade de São Paulo, na última sexta-feira aí, né, da semana passada, que foi o verdadeiro terror, o verdadeiro caos, tá? O que aconteceu aqui em São Paulo? Foi simples, literalmente um apagão, né? Mais de 2 milhões e 100 mil imóveis aí sem luz em toda a grande São Paulo, né? Ou seja, um prejuízo literalmente absurdo, tá? Então, muita gente passando por dificuldade e até no dia de hoje, né? Na tarde de hoje, 400 mil imóveis na grande São Paulo está sem um serviço aí de luz. Essa que é a realidade, né? Não só eu, mas muitas pessoas aqui na cidade de São Paulo estão passando por isso, estão vivendo um verdadeiro transtorno. E no vídeo de hoje nós vamos falar de uma maneira rápida, de uma maneira pragmática, para que você consiga compreender o que aconteceu, né? De certo modo, o que gerou todo esse transtorno, quais são os principais responsáveis e o que pode ser feito, né? Para não prejudicar toda a população. Eu falo para você porque na sexta-feira eu fui pego aqui de surpresa, foi um verdadeiro terror. Muita gente passou por dificuldade, está passando ainda hoje. Então, deixa eu me apresentar, eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de justiça e política, é muito bom ter você por aqui. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o apagão que teve aqui em São Paulo, e não é a primeira vez, e de uma maneira rápida, de uma maneira pragmática, uma maneira de possível solução em tudo isso, tá? E qual é a medida que você, de certo modo, pode tomar aí para você não sair prejudicado em toda essa situação. Já me apresentei, eu sou o Cláudio, né? E vamos falar sobre a situação de caos e terror que teve aqui em São Paulo, tá? Para quem não sabe, não é a primeira vez que São Paulo está passando por esse problema. Na primeira vez, aparentemente, estava tudo tranquilo, né? E não era problema nenhum, né? Na verdade, era sim, muita gente sofrendo, sem luz. Só que muita gente levou na graça, levou na brincadeira. Só que dessa vez o conflito foi maior, né? Mais de 2 milhões de pessoas, ou pelo menos 2 milhões de imóveis estão passando por, né? Ficaram sem luz desde sexta-feira, ou seja, o cara passou sexta, sábado, domingo, aí sem a perspectiva, né, sem a possibilidade de saber se ia ou não. E o pior de tudo isso, que a empresa responsável aí por, né, fornecer a energia elétrica, ela simplesmente, né, se ligava para lá, ou pelo menos mandava mensagem: vai chegar daqui 12 horas, né, 24 horas, 32, né, 48, e ficou nessa daí. Muita gente passando na dificuldade. Eu tô dando risada agora, mas eu fiquei literalmente preocupado, porque, né, as coisas estavam dentro da geladeira, literalmente, praticamente, né, uma parte delas perderam, como leite, queijo, dentre outras coisas, só ficou sobrando a que ficou no congelador, tá? E é realmente assim um verdadeiro transtorno. Muita gente, né, sem água, né, ou pelo menos não conseguia lavar roupa, não conseguia passar, sem luz geral. E a coisa ficou um tanto mais complicada, tá? Mas sabendo que, né, diante de toda essa situação, quem é o órgão aí, ou pelo menos quem deveria fiscalizar tudo isso? Quem deveria fiscalizar é a Prefeitura de São Paulo, né, o Ricardo Nunes e Companhia Limitada, só que nesse exato momento ele simplesmente sumiu, né? Igual um cara lá do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite. Já tinha tido uma enchente lá um tempo atrás, ele simplesmente saiu, foi pro show da Ivete Sangalo, né? Dar risada lá. E é assim que muitas pessoas fazem. O Ricardo Nunes, né, que é o prefeito aqui de São Paulo, que, de certo modo eu evitei até criticar aqui, fazer críticas aqui anteriores, mas ele simplesmente sumiu do mapa e simplesmente deixou as pessoas aí numa situação, um verdadeiro caos. É bem provável que agora isso tenha um impacto, né, negativo, né, na campanha do Ricardo Nunes, que está querendo ser prefeito. Mas a pergunta que fica é: ser prefeito para quê? Para assumir e deixar as pessoas no verdadeiro caos? Como eu já mencionei, uma fala de Maquiavel, né, que é o pai da ciência política, né? A política é a arte de governar a cidade, a sociedade, de certo modo, o Estado. E o Ricardo Nunes está governando o quê? Né? As pessoas passando por dificuldades, sem água, sem luz, né? Muitas vezes uma verdadeira ameaça, e muitas dessas pessoas estavam aí literalmente perdidos, né? Não sabiam se ficavam em casa ou se iam para um hotel. Se fosse para um hotel, quem iria pagar? Então, a situação é um verdadeiro terror, um verdadeiro caos, né? A própria promotoria, né, agora que a situação ficou um tanto mais complicada para o Ricardo Nunes, o que mostrou aqui no próprio site do UOL, né, nesse exato momento aqui, é que a Enel deixou de investir 602 milhões previstos para São Paulo, aponta aí a promotoria. E agora
fica a pergunta, né, o Ricardo Nunes, né, aonde você estava, né, ou quando aconteceu todos esses problemas e o que você fez para poder mudar? Porque, gente, ó, existe sim uma solução para tudo isso. Eu vou falar para vocês de uma maneira rápida e de uma maneira significativa, tá? Aqui saí na matéria da própria Folha de São Paulo, né, falando aqui sobre a situação. Agora há pouco, a Enel deixou de investir 602 milhões de reais previsto, aponta aí a promotoria, tá? A Enel, a empresa que está responsável, pelo menos, né, não sendo aqui de certo modo, como é que eu posso mencionar para você? Redundante, né, mas estaria responsável para poder, né, fornecer energia elétrica aí para São Paulo. Pelo contrário, deixou de investir 602 milhões. O parecer técnico concluído em abril deste ano se baseia em dados oficiais e vistorias realizadas em janeiro, março e abril de 2024, em todas as regiões da capital paulista e em Diadema, na Grande São Paulo, tá? Então tá aqui, né? Eu acredito que, espero, né, que o Ricardo Nunes sofra, ou pelo menos seja responsabilizado, não só juridicamente, mas também, de certo modo, nas eleições. Porque a quarta maior cidade do mundo não pode ficar nessa situação. Gostando ou não do Ricardo Nunes, sendo de esquerda, sendo de direita, existe um princípio, né, que está implícito lá na Constituição, no artigo 37, né, do direito administrativo, onde fala que o interesse público é mais importante que o coletivo. E aqui parece que a Enel está sendo mais importante do que a própria cidade de São Paulo. Agora, falando sobre a questão de contratos, tem aí no próprio, como é que eu posso mencionar para você, né? Qual seria uma maneira possível, né, de solucionar esse problema com a Enel? Cancelar esses contratos que feitos com a empresa, porque de certo modo está sendo prejudicial a toda a cidade de São Paulo. Aí você fala assim, mas não, Cláudio, disseram que não pode fazer isso, né? Porque contrato, está assinado e não pode. Mas quem disse para você que não? Se o próprio Código Civil, né, fala sobre isso, sobre a anulação de contratos. É claro que aqui a gente está falando de uma parte administrativa, né? Mas o Código Civil, ele dá essa possibilidade de anular contratos, principalmente contratos que são aí prejudiciais para toda a população. Um exemplo mesmo é esse aqui, ó, tá? Além em casos que expressam declarados na lei, é anulável o negócio jurídico por incapacidade, por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão. E aí, tá aqui no próprio Código Civil, né? E aí você fala assim, pô, mas como assim? Um erro, né? Ou, de certo modo, lesão. Aí eu te falo, o que tá acontecendo com a cidade de São Paulo não é uma lesão? As pessoas perdendo aí as comidas, né? Muitas vezes sendo prejudicadas no emprego, tomando falta. A sociedade não está sendo prejudicada com isso, não está tendo uma lesão. E aí tem a situação de dolo, estado de perigo, lesão, coação e dentre outras coisas. Agora, é bem verdade que os caras não querem que uma grande parte da população saiba que esses contratos podem ser anulados. Porque, consequentemente, alguns políticos, não estou dizendo aqui que é o caso do Nunes, né? A gente tem que respeitar sempre, mas alguns políticos ganham com isso, né? Ganham com o sofrimento da população. Existe uma frase no livro do Rogério Greco, onde ele fala o seguinte, né? Que o choro do oprimido alivia a alma do perverso. E muitas dessas pessoas aqui não querem resolver o problema, né, da cidade, de certo modo, porque eles ganham com o sofrimento de toda a população. Eu realmente lamento, espero que a população tenha consciência, né, e, de certo modo, consiga escolher melhor aí na próxima eleição. Porque pelo andar da carruagem aí, o Ricardo Nunes está querendo deixar a população de São Paulo aí passando por mais 4 anos sofrendo e vivendo esse caos. Todas as vezes que chover, vai ser assim? Todas as vezes que ameaçar dar um vendaval aí, como diz o pessoal, a cidade vai ficar desse jeito, parada? 1, 2 dias, 4, 5 dias aí, né? Pra você ter uma noção, a coisa aqui tá tão complicada, tão horrorosa, que tem aqui alguns imóveis aqui, mais de 400 mil imóveis, ou seja, e coloca aí 2 pessoas por imóvel, dá 800 mil pessoas passando por dificuldade e não tem prazo, tá? Para o estabelecimento, aí, o restabelecimento da energia. Será que isso é correto? Será que não tem como o Ministério Público entrar logo de cara nisso aí, pedir a anulação, ou o órgão AGU? Então, com certeza tem, baseado, vamos colocar aqui no direito privado, mas no direito administrativo, o direito público, consequentemente tem. Só basta querer, né?
o Ricardo, ou qualquer um dessas pessoas aqui que gostam de vender o Estado, de privatizar, de bater martelo lá de modo ensandecido, esse pessoal tem que ser responsabilizado. A partir do momento que esse pessoal, que eles forem responsabilizados, esse tipo de coisa aqui, ó, não acontece. Pode acontecer uma vez, né? Que é esse estado de natureza que o pessoal fala, né? São situações inerentes à nossa vontade. Agora, toda vez que chover vai ficar desse jeito, e as pessoas sendo prejudicadas, acho que é inadmissível tudo isso. Agora, basta a população, de modo geral, também tomar consciência e ver que isso não é comum. Gente, ó, o vídeo de hoje é mais assim, falando um pouco mais sobre a situação, falando sobre a realidade, e contratos podem ser anulados, sim, no direito privado aí, que é no Código Civil, falando, né? Existem mais de 5 maneiras que podem ser anuladas. No direito administrativo, eu tenho certeza que sim, que tem que ser anulado, sim, que pode ser anulado. É isso. Comenta aí o que você acha de tudo isso. E quem estava torcendo para privatizar água e luz, esse é o resultado. É o resultado do caos. E ó, quem privatizou lá, que é no caso da Enel e dentre outras empresas, ó, se vire você por aí. Vai ficar um dia, 2, 3, 4, 5, 10. É assim que os caras pensam. Não tô dizendo que tá certo. Pelo contrário. A população tem que ser respeitada. Mas esse é o pensamento de quem compra as empresas do Estado. Vai pintar, vai bordar, e quem vai sofrer não é quem entregou. Não é quem privatizou. Quem vai sofrer é o privatizado. Não existe esse termo, mas é a população de modo geral. Em especial, o menos favorecido, o pobre. Porque o rico, ele sai da casa dele lá, tal, tem gerador que fica um dia, 2 dias, quando não, ele simplesmente sai, vai para um hotel, e o pobre vai para onde? Então é isso. A galera tem que pensar aí nessa situação de privatização. Mas é só um comentário.